Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber e estamos dando início a mais uma live, querido. Que maravilha, né? Que bom é estar na presença do Senhor para glorificá-lo, exaltá-lo e bendizer o seu santo nome. Eu quero, em nome de Jesus, já neste momento, a convidar você a estar compartilhando esta live. Compartilha esta live, querido, no teu grupo de WhatsApp, no teu grupo, né, de Facebook. Em nome de Jesus, aonde você puder, querido, compartilhar esta live. Compartilhe, pois quanto mais pessoas forem alcançadas através desta live, mais a palavra do Senhor há de ser propagada em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então que o Senhor possa te abençoar de uma forma tremenda em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado. Obrigado por este dia maravilhoso, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade maravilhosa. Pai, eu te peço, Senhor Deus, toma a direção desta live, como tu sempre tem feito, Senhor, e como sempre tenho eu te pedido. Usa, pela tua infinita misericórdia, mais uma vez este vaso de barro, que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha e me lança, Senhor Deus, em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, propósito a qual o Senhor já tem preparado, meu Pai, para esta tarde, para falar conosco não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres, onde tu toma agora toda a mente e coração em tuas mãos, não permitindo, Senhor, não permita que nada possa tirar o nosso foco, a nossa atenção da tua palavra, pois queremos, meu Pai, não apenas ouvi-la, mas queremos guardá-la, cumpri-la e praticá-la em nossas vidas. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Que maravilha, né, irmãos, estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Olha, eu quero, em nome de Jesus Cristo, contar com as suas orações, pois temos aí, em nome de Jesus Cristo, alguns projetos, ainda que estamos, em nome de Jesus Cristo, né, conversando entre eu e minha esposa, mas eu creio que logo, logo assim teremos novidades para falar acerca do oração em palavra, né, e nós estaremos divulgando essas novidades a você, e eu creio que será algo maravilhoso, onde o reino de Deus será propagado de uma forma melhor ainda. Amém, meus irmãos? Pegue a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, querido. No livro de Gênesis. Deixa eu só aqui, querido, confirmar o versículo que nós iríamos falar sobre outras coisas, mas o Senhor colocou em meu coração para nós estarmos falando acerca disso aqui.
Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 9. Amém? Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 9, meus irmãos. Amém? Gênesis 2:9 está escrito assim: E o Senhor Deus fez brotar na terra toda a árvore agradável à vista e boa para ser comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Amém, queridos? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor, nosso Deus, Santo de Israel. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra em nosso coração e eu gostaria, em nome de Jesus Cristo, de dizer a todos, em nome de Jesus, antes de começar, que quando nós ministramos a palavra, quando nós falamos a palavra, a minha esposa até ela fala comigo assim, ela diz que até quando eu não estou pregando assim incisivamente muita doutrina, mas mesmo assim as palavras que nós falamos, elas pesam, né? Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir mais aquilo que traz a ela um determinado conforto. As pessoas não estão acostumadas a ouvir palavras de cunho reflexivo para que haja um confronto em suas más atitudes para a mudança. Então, quando nós falamos algo sobre algo neste sentido, né, muitas pessoas se incomodam um pouco. Eu quero dizer aqui que o pastor Weber, quando prega, eu prego, eu não estou querendo incomodar o teu espírito, não, pelo amor de Deus. Mas eu quero incomodar sim a carne que está em nossas vidas, porque também sou carne, e através desta palavra mortificar mais ainda a minha carne e vivificar o Espírito Santo que está em minha vida. Amém? Então, quando o Senhor colocou esta palavra em meu coração, o Senhor bradou em meu coração uma palavra muito interessante, aonde Ele diz: filho, preste atenção que nesses últimos dias, como está escrito, inclusive até na palavra, que a verdadeira ministração do Evangelho, a verdadeira pregação do Evangelho, ela provocaria comichão nos ouvidos das pessoas, pois elas não gostam, elas não querem ouvir, né, a palavra verdadeiramente genuína do Senhor. E quando eu digo palavra genuína, irmão, é que é uma palavra que te ensina, é uma palavra que te exorta, é uma palavra que traz confronto. Eu já falei isso algumas vezes aqui e repito: quando eu falo exortar, nós pentecostais temos o hábito de ligar essa palavra exortação a puxão de orelha, a outras coisas. Mas a palavra exortar em si significa aconselhar. Então, quando eu digo que nós vamos exortar você, é um conselho, é o Senhor nos aconselhando, é o Senhor nos direcionando, nos mostrando o caminho. Então, o que acontece? Quando eu li esta palavra, o Senhor disse: filho, o povo ele está tendo comichão nos ouvidos, como iria acontecer. Então eu quero declarar algo aqui sobre este texto a qual eu li, aonde o Senhor disse: filho,
querendo o meu povo entender ou não, ser humano ele precisa ter limites. Se o ser humano ele não tem limites, ele não passa a viver mais em um regime de sociedade. Ele passa a viver em um regime de anarquia, aonde ele vai fazer aquilo que bem entende, achando que as atitudes que ele está tomando não trarão consequência nenhuma a ele. E eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã que está me vendo agora, entenda, diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, irmão, vive a vida, da forma que você bem entende, porém tenha plena consciência de que o Senhor trará juízo todas as tuas obras, quer seja boa ou quer seja má. Então eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, pense nisto que eu estou dizendo a você. Todo ser humano precisa de limites. Todo. E o texto que o Senhor colocou em meu coração fala sobre este texto aqui, onde o Senhor ele planta toda a árvore boa no jardim, mas também ele planta a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é interessante, querido, é que em alguns textos que nós podemos ler no livro de Gênesis, algumas pessoas dizem assim: mas pastor, por que Deus plantou a árvore do bem e do mal também no jardim? Por que ele plantou lá? Por que ele só não plantou a árvore da vida? Só que entenda uma coisa: o ser humano, quando ele foi criado por Deus, foi criado para um determinado propósito. Pelo que li e tenho aprendido e creio, o ser humano ele foi criado principalmente, uma das razões principais para a qual o ser humano foi criado foi para ter relacionamento com seu Criador, adorá-lo sim, glorificá-lo sim, exaltá-lo, bem dizer o seu santo nome, sim, mas também ter um relacionamento com ele, aonde houvesse ali uma relação, mútua, de pai para filho, de criador e criatura, aonde havia ali muita cumplicidade, havia com certeza muito respeito. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas você vai entender o que eu estou dizendo. E onde havia ali muito amor envolvido. Tanto é que você percebe que na leitura do livro de Gênesis havia uma determinada ocasião, a Bíblia conta que ao final da tarde Deus ele caminhava, pelo jardim aonde ele se encontrava com Adão, e ali iam conversar, imagino eu, iam conversar sobre como foi o dia de Adão ali no jardim, o que ele fez. Aí você diz assim: mas pastor, Deus não é onisciente? Para que ele vai conversar isso com Adão? Ele não sabe. Querido, lembra o que eu acabei de falar. Deus criou o homem, e uma das suas principais razões para ele ter criado o homem era ter relacionamento. Deus se aproximava do homem. Como o homem não é onisciente, como o homem não é onipresente, então o homem teve várias funções, inclusive até delegadas pelo próprio Deus, aonde o Senhor disse: olha, aqui está a terra, dominai-a, entendeu? O homem era o zelador daquele jardim, ele cuidava,
daquele jardim. A própria Bíblia diz que o homem em si, ele deu nome para todos os animais. Então você imagina como é que eram as coisas, irmão. O homem saiu ali cuidando de cada animal, zelando, dando nome, reparando, observando, caminhando, descobrindo, entendeu? Porque ele também era uma criatura colocada ali, o ser humano foi colocado ali para cuidar e para viver dali, para viver ali. Então tudo aquilo ali ele foi aprendendo, ele foi ali, né, tendo, né, experiências ali naquele local aonde o Senhor havia preparado para ele. E ao final da tarde, né, o Senhor ia lá, conversava com ele, tudinho. Então tudo isso, querido, era algo magnífico, é algo maravilhoso, é algo que a minha mente humana, querido, pode até, eu posso até imaginar, mas eu creio que eu não chego nem perto de verdadeiramente como acontecia, né, este encontro, né, nesta época. Só que o que acontece Deus, ele, como o homem estava num processo de experiência e conhecimento, Deus também estava ali para ensinar ao homem que ele necessita de limites. Ele necessita e precisa de limites. E sabe por que isto é interessante? O que eu vou dizer agora, querido, aos olhos de alguns pode parecer errado, mas eu tenho plena convicção que eu não estou cometendo nenhuma heresia, então eu vou falar assim mesmo. Eu creio que quando o Senhor colocou a árvore do bem e do mal no meio do jardim, ele estava zelando pelo homem, estava o ensinando a ter determinados limites, para que ele não viesse cometer o mesmo erro que o anjo de luz a qual ele criou primeiro teve. Pois quando aquele anjo de luz foi criado ao céu, foi criado no céu, este anjo, a Bíblia chama ele de aferidor da medida. Pastor, o que é aferidor da medida? Quando o Senhor criou este anjo, quando o Senhor criou, na realidade ele é um querubim. Quando o Senhor criou este querubim, o Senhor ungiu ele, o Senhor deu uma categoria única a ele, era um querubim, mas era um querubim ungido. E a Bíblia nos mostra, nos relata que ele era o mais belo, o mais inteligente, né, de todos os querubins, de todas as criaturas já criadas por Deus até aquele momento. E ao criar, e ao ver isto, ele era quem tinha, né, a posição de aferidor da medida. Para que você venha entender, funcionava assim. Quando alguém queria, por exemplo, assim, como é que eu posso saber, como é que eu posso entender a medida do mais belo? Quem é o mais, a medida da beleza, né? Se eu quisesse medir o quão belo pode ser alguma coisa, era só olhar para aquele anjo. Se você quisesse saber a medida da beleza de alguma coisa, era só olhar para aquele anjo. Se você quisesse saber o quão é possível ser inteligente em relação às coisas de Deus, era só olhar para aquele anjo.
Se você queria ter alguma medida de alguma coisa em relação à adoração, em relação à glória de Deus, em relação à beleza, em relação à formosura, era só olhar para aquele anjo. Então as medidas que as outras criaturas tinham estavam baseadas naquele anjo. Por isso que a Bíblia diz que ele era o aferidor da medida, cheio de beleza, cheio de formosura. Então, nós percebemos que devido à manifestação de glória e beleza e inteligência e formosura que estavam contidas na vida daquele anjo, infelizmente ele não se limitou ao seu lugar, mas a glória que ele resplandecia acabou ofuscando o seu entendimento e ele acabou ultrapassando os seus limites, aonde ele teve o pensamento de se igualar àquele que o criou. Só para você ter uma ideia, não existe ninguém, querido, escute o que eu vou lhe dizer, não existe ninguém maior que Deus, não existe nenhum ser maior que Deus, não existe nenhum Deus desses criados de conversa fiada aí, queridos, que é maior que o nosso Deus. Não. Este anjo, este querubim ungido, até no dia que ele ultrapassou os limites e quis se rebelar contra Deus, ele, em toda a sua sabedoria, lembre-se que ele era o aferidor da medida, então ele, com toda a sua sabedoria em si, ele tinha plena convicção de que ninguém era maior do que Deus. Tanto é que quando ele lançou as palavras em direção ao Senhor, ele disse: e eu subirei aos céus, acima das estrelas, e ali exaltarei o meu trono, e eu serei, olha o que ele fala, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele não diz que seria maior, porque ele tem plena certeza, ele tem plena ciência de que ninguém é maior do que Deus. Mas ele dizia: eu quero ser igual a Deus. E foi justamente estas palavras, né, que culminaram, que verdadeiramente fizeram com que ele verdadeiramente assinasse o seu decreto de exclusão do céu, de banimento, pois ele queria ser Deus, ele queria ser semelhante a Deus, ele queria ser como Deus. E infelizmente, querido, nós vemos, né, esse tipo de atitude, né, até mesmo acontecendo em nossos dias, né, na vida de muitos, né, eu já vou falar sobre isso, mas infelizmente tem acontecido bastante. Então o que acontece? Deus, quando criou o ser humano e colocou ele no jardim, e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, foi Deus agora ensinando princípios a esta criatura que ele fez para ter relacionamento, aonde ele diz: olha, meu filho, todas as árvores desse jardim são para você se alimentar, para você ter, ter alimento, tudo isso aqui é seu. Zele, cuide, os animais cuide. Aqui você não vai ter falta de nada. Eu sempre vou estar aqui com você, conversando com você, tudinho. Fique na boa.
Só tem um detalhe, meu filho. Tá vendo aquela árvore ali, ó? Aquela árvore ali, você não pode tocá-la e você não pode comer do fruto dela. Pois no dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. Então, eu imagino Adão ouvindo estas palavras, né? E com certeza isso adentrou o coração dele. Só que aí, olha só que aí vem a situação, né? Houve a questão da serpente, a situação com a mulher, e a mulher pega o fruto, dá para ele comer, e o indivíduo come. Irmão, gente, eu falo de brincadeira, irmão, mas eu digo, depois que eu chegar lá no céu, que eu der um beijo em Jesus, que eu der um abraço nele, sabe, que eu já tiver visto todo mundo ali, porque eu tenho uma conversa muito séria com Adão. Adão, meu filho, vem aqui, conversar contigo aqui. Que arrumação é essa? Como é que tu faz um negócio desse? Sabe? Adão, vem aqui, filho, conversar contigo aqui. Eu sei que tu é mais velho do que eu, mas vem aqui, deixa eu bater um bolero contigo aqui, pelo amor de Deus. Como é que tu faz um negócio desse? Mas irmãos, entenda uma coisa. Eu estava vendo uma entrevista. Escute isso, olha só que interessante. Eu estava vendo uma entrevista e aí lançaram uma pergunta para o pastor que estava sendo entrevistado, onde diz assim: pastor, aí olha só a pergunta da pessoa: pastor, tendo em mente que Deus é amor, o senhor não acha que o castigo que sobreveio sobre Adão, né, quando ele comeu a fruta lá no jardim do Éden, o senhor não acha que foi um castigo muito pesado? O senhor não acha que Deus, sendo um Deus de amor, poderia ter aliviado mais ali com Adão? Aí o pastor olha assim, e ele respondeu, disse: olha, eu sempre quando ouço essa pergunta, eu fico verdadeiramente pensativo na questão de como o ser humano vê essa atitude de Deus em relação a Adão. E aí eu te explico, escute, eu te explico por quê, querido. Você lembra das palavras ditas para Adão lá no jardim, que está escrito na Bíblia? Deus disse a Adão assim: Adão, no dia que você comer desse fruto, tu morrerás. Ei, olha para mim aqui. Adão comeu do fruto, não comeu? Comeu, pastor, certo. Ele morreu na hora? Deus disse para ele: no dia que tu comer desse fruto, tu vai morrer. Quando Adão comeu o fruto, ele morreu na hora? Adão comeu do fruto, o que aconteceu? Deus matou animais, fez uma cobertura para eles e os colocou fora do jardim, para que eles viessem trabalhar para poder ter o seu sustento. Olha aqui para mim, irmão. Irmão, você acha que isso não foi graça? Você acha que isso não foi um favor, até mesmo imerecido? Sabe por que eu digo isso, irmão?
Deus não disse que não era para ele comer? Se Deus fosse verdadeiramente fazer jus àquilo que ele tinha dito de uma forma severa, na hora que Adão tivesse mordido aquele fruto, ele tinha caído morto na hora. Não tinha tido nem conversa. Aí a pessoa fala da mulher, na realidade que não tinha, talvez não tivesse nem acontecido isso, porque quem mordeu primeiro não foi a mulher. Ela mordesse, caía, ela mortinha na hora. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E aí, queridos, você percebe que a graça de Deus foi manifesta ali naquele momento, onde Deus, com certeza, triste pelo fato do homem ter desobedecido a ele. E aí, devido a essa desobediência, entrou o pecado, entrou as coisas ruins, e aí foi cada vez mais se degradando o corpo humano. E aí escute aqui, meu amado irmão querido, em nome de Jesus. É por isso que o Senhor colocou em meu coração esta palavra, para dizer a você, a mim e a você: precisamos de limites. Precisamos de limites. Escute aqui, irmão. Em nome de Jesus, você pode me achar um pouco... Como é que chama quando o pessoal coisas antigas? Você pode me achar um pouco arcaico. Você pode me achar aquele crente das antigas. E eu vou confessar aos irmãos, eu já cometi muito esse erro. Alguns erros. Hoje eu me policio. Sabe por quê, irmão? É porque o Espírito Santo em minha vida, ele fez esta cobrança em mim. E pelo fato de ele fazer esta cobrança em mim, eu não estou cobrando isso de você. Eu estou apenas mencionando aquilo que o Senhor cobrou de mim. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Entendeu? Nós temos visto aí muitos homens assim que levam em si, a aparência, de homens de Deus, de servos do Senhor, mas quando falam de Deus como se estivesse falando com algum parceiro dele. Vou dizer de novo. Alguns desses homens falam de Deus como se estivessem falando, como se fosse um parceiro, uma pessoa qualquer. E ainda dizem assim: eu falo assim, pastor, porque eu tenho intimidade com Deus. Eu falo assim porque eu tenho experiência, eu tenho um vínculo com Deus, então eu tenho essa liberdade. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. E hoje o que eu mais tenho visto em nosso meio é libertinagem. Sabe? E esta libertinagem,
ela vem mascarada de liberdade e ainda dizem, não, eu falo assim porque eu sou íntimo. Eu não estou nem vendo se vão falar alguma coisa, se vão discutir aqui. Negócio de estar... Tem um louvor agora, muito conhecido agora, que estão chamando aí, tal de... Como é que é isso? É Grandão da Galileia. Meu irmão, você pode dizer que eu tô exagerando, você pode falar que eu tô falando coisas que não tem nada a ver, entendeu? Mas escute aqui o que eu vou lhe dizer, meu irmão. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nome. E ele também tem, querido, algo que, pelo menos para aqueles que verdadeiramente veem isso nele, é algo que você não sabe explicar, mas você sente, que te impulsiona a chamá-lo de Senhor. Senhor. Sabe? Meu Pai. Sabe? Respeito. Até mesmo tem até mesmo aquele louvor que diz, né, chamando Jesus de você. Eu mesmo já cantei muitas vezes, irmão. Só quero ter você, só ter você. Entendeu? E aí alguns vêm com a desculpa de que porque eu sou íntimo. Querido, ter intimidade e relacionamento com Jesus não o diminui de forma nenhuma. Pelo contrário, ele continua sendo Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu vou estar cantando esbravejando. Ele é o grandão, querido. Escute isso, querido. Eu não sou extremista, não. Eu compreendo a questão do grandão, da pessoa quando está cantando, ela está querendo dizer que ele é grande, que ele é o maior. Glória a Deus por isso. Eu entendo o significado. Eu só não entendo por que você não exprime este significado de forma que haja respeito. Entendeu? Respeito. Pastor, mas por que você está falando isso? Escute aqui, querido. Quando Jesus chamou você, quando Jesus foi colocar nesses princípios, quando ele escolheu você, o que a Bíblia fala? Olhei para você, escute, e chamei-te pelo teu nome. Jesus não te deu apelido. Quem gosta de dar apelido, quem gosta de colocar outro, é o homem. Quem gosta de dar apelido para os outros é o homem. Sabe? Ainda estamos naquela febre, né? Voz de trovão, relâmpago de Jesus, né? Raio-x de Jeová, o homem não sei do que, né? Quem gosta desses apelidos é o homem. Jesus Cristo continua sendo Jesus Cristo, Senhor e Salvador e Rei dos Reis. Quando os discípulos, os homens, pedem para Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, como é que ele começa?
Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí, querido, escuta aqui o que eu vou lhe dizer. Eu não sou crítico de louvor. Não. Entenda isso, eu não sou crítico. Só que existem coisas que edificam, existem certas situações que só trazem movimento, mas não traz um entendimento e nem espiritualidade. Quem disser para mim, escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Quem disser para mim que movimento é espiritualidade, você está enganado. Vou dizer de novo. Se você disser para mim que movimento é espiritualidade, você está enganado, meu irmão. Pois quem vive uma vida cheia do Espírito Santo, vive esta vida diariamente. Como o apóstolo Paulo fala, de glória em glória, dia após dia. Não é movimento, não é algo que começa agora e quando sai do culto ou sai de onde você termina. É algo constante, como diz a palavra. Sede sempre firmes e constantes. Então, querido, quando eu vejo essas situações todas, em relação a essas coisas, quando eu digo que o homem necessita de limites, limites sabe para quê, querido, também? Limites para que ele não venha se exaltar, como eu falei acerca de Satanás. Muitos de nós, infelizmente, muitos do nosso meio, tem não mais se visto como garçom, como servo, mas muitos já têm se visto como aquele que derrama o poder, sabe? Aquele que é por causa dele que aquilo acontece, é por causa dele que acontecem essas coisas, quando na realidade é Jesus pela sua infinita misericórdia, é Deus pela sua infinita misericórdia. Então eu e você, querido, nós temos que entender isso, que nós precisamos de limites. Precisamos, entender que o Senhor está acima de nós. Nós devemos a Ele respeito. Ter relacionamento com Jesus íntimo, com certeza é entender quem Ele é, abraçá-lo. Sim, como eu falei ainda agora, abraçá-lo, sabe, ter Ele como, sabe, como seu Salvador, amá-lo, reverenciá-lo, ter reverência para as coisas de Deus. O homem precisa de limites. Se não houver limites, o homem começa a ter atitudes de uma sociedade que vive na anarquia. Faz o que bem entende, age da forma que bem entende. Você quer ver princípios de anarquia que estamos tendo sem sequer perceber? Olha só que interessante. Anarquia, essas coisas que a gente não entende, é algo que tira toda a beleza verdadeiramente do culto, de outras coisas que verdadeiramente agradam o Senhor.
Quer ver uma coisa? Olha só como está em algumas igrejas a falta de ordem. Nós temos um culto, início, meio e fim. Pergunta, qual é a primazia do culto? Adorar a Deus e a palavra. Vou dizer de novo, adorar a Deus e a palavra do Senhor. Essa é a primazia do culto. Aí você chega no culto, passa 2 horas, às vezes 1h30, 2 horas louvando. Aí 10 minutos de palavra, ponto, e vai embora. Queridos, eu já falei isso várias vezes aqui, já cansou de ouvir, vai me ouvir de novo. Palavra. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você compreende que ela te ajuda, ela te limpa, ela traz uma estrutura para a tua vida, mais você entende que este ensinamento, que este conhecimento é que te dá vitória. Os louvores são consequências, e agradecimentos pela vitória obtida, pelo conhecimento que você tem da palavra. Então, querido, minha amada irmã, meu amado irmão, limites. Jesus te ama. É por isso que existem limites a serem cumpridos. Toda promessa de Deus, ela tem uma condição. E ela é condicionada à sua palavra. Se não houver uma condição em relação à promessa de Deus, não é promessa, é desejo humano. Você entende isso, querido? Você compreende isso? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer, Senhor Deus, pela vida desse homem, dessa mulher, deste jovem, desta criança que esteve vendo este vídeo. Senhor, abençoa ele de uma forma tremenda. Guarda, em nome de Jesus, de todo mal, da saúde. Abençoa, Senhor, abre porta. Tu sabes, meu Pai, e conheces a necessidade de cada um, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Abençoa este dia. Seja conosco. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, além da leitura bíblica da Palavra de Deus, eu quero incentivar você a ter esses 2 livros. Olha, este livro aqui do pastor Ziel, tá? Este livro aqui do pastor Ziel, Os Valores do Reino de Deus. É um livro abençoado, onde nos ensina bastante, entendeu, sobre princípios, dados pelo próprio Cristo. E também, querido, eu quero te convidar a esse livro, que é justamente o livro da nossa lição desse semestre da Escola Bíblica Dominical, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Olha, é um livro abençoado, em nome de Jesus. Obtenha esse livro. Ele não é caro, sabe? Eu creio que cada livro deste, aqui em Manaus, no Lojão do Pastor, ele está saindo na faixa de R$20, entendeu? Obtenha esses livros, sabe? Conhecimento. Escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Eu estava vendo uma notícia há esses dias agora, e você sabia que lá em Dubai já foi inaugurada a igreja que ela é a igreja de todas as religiões,
Nessa igreja, você pode ser hinduísta, pode ser islamista, pode ser judeu, pode ser protestante, pode ser espírita. Nessa igreja, todos adoram juntos. Você sabia que já foi inaugurada essa igreja? Outra, você sabia que já foi lançada, está em pré-lançamento, uma Bíblia que foi reescrita por uma inteligência artificial, aonde é tirado, os versículos, que eles dizem ser homofóbicos e outras coisas mais, e foi até colocado outros dizeres. Você sabia que essa Bíblia está numa linha de pré-lançamento, e brevemente ela estará aí sendo divulgada nas ruas, sabe? E outra, entenda o que eu vou lhe dizer: se essa Bíblia, quando ela for lançada e ela foi reescrita, e essa Bíblia normal que nós temos, ela foi atualizada e foi, reescrita, queridos, conselho meu, conselho pastoral, vai chegar um tempo em que quem comprou Bíblia, a verdadeira normal que a gente tem aqui agora, quem comprou Bíblia mesmo normal, comprou. Quem não comprou, querido, só vai achar dessa nova Bíblia que vai sair aí. Então meu conselho, meu irmão, em nome de Jesus, compre uma Bíblia agora, desse modelo agora, real, genuíno, e guarde ela. Principalmente guarde ela aqui no coração. Pois está chegando um período, querido, onde até mesmo aqui no Brasil, ter uma Bíblia genuína, pregar a palavra genuína, vai ser impossível. E temos que nos preparar para isso. Entenda isso. Amém, queridos? Meu desejo é que possamos guardar mais e mais a palavra do Senhor nosso Deus. Lembra-se do que está em Oséias: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar isto sobre nossa geração. A nossa geração não vai perecer porque temos conhecimento de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, te proteja, e até amanhã com mais uma oração em palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.